Lidar com o fracasso não é fácil. E lidar com o sucesso? Eu sei que é um paradoxo, eu sei que algumas pessoas podem estar surpresas, porque a gente tende a achar que lidar com sucesso é fácil. Eu queria tanto ter sucesso, né? Vamos pensar só num exemplo fácil. Grandes artistas da mídia, do teatro, do cinema, da TV, eles têm sucesso midiático, são famosos, provavelmente ganham bom dinheiro, porque eles dão cabo da própria vida. Se tem tanto sucesso, tanta felicidade, o que os impele a tomar uma decisão tão radical se eles seriam tão felizes? E ao mesmo tempo, a gente também vê pessoas muito simples, até em condições econômicas desfavoráveis, pessoas que não tiveram acesso à escolarização, enfim, um trabalho complicado, pesado, e você nota que a pessoa está nitidamente feliz, satisfeita. Você percebe, você conversa com a pessoa, você observa, fala, nossa, mas ela poderia estar infeliz, poderia estar amargurada, poderia estar revoltada e não está. Então, a nossa relação com o fracasso e com o sucesso é mediada por outras coisas, que é o que eu vou tentar falar nesse vídeo agora. Vamos falar primeiro do fracasso, porque é difícil lidar com o fracasso. O fracasso, se a gente pensar, né, na palavra pura e simples da língua portuguesa, é, óbvio, a antítese do sucesso, mas também eu tentei fazer algo e fracassei. Ou eu tento e não consigo, eu sou um fracassado, né? O Homer Simpson, o personagem central do desenho lá dos Simpsons, ele seria um bom exemplo do fracassado que nos Estados Unidos ele é chamado carinhosamente de loser, né? O perdedor, lose do verbo to lose, perder. Então ele é um perdedor. Putz, o Homer não consegue nada, ele fica naquele empreguinho, não sai daquilo, tem uma visão de mundo complicada, ele é um sujeito cabeçudo. E aí, resultado, ele não sai disso, mas ele é o herói da série. A gente talvez se identifique com ele, a gente talvez goste dele no fundo, né? Então, o loser, na verdade, não é exceção, é a regra da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem mais a ver com o Homer Simpson do que com os grandes expoentes do sucesso que a gente também vê na mídia. Então, voltando então, o fracasso, ele é nada mais, nada menos do que uma avaliação da própria pessoa em relação a um episódio, a um processo, a um período de tempo. Ela avalia e diz, fracassei. Por exemplo, separações de casamento. É muito comum as pessoas darem um tom de que eu separei do meu marido, eu separei da minha esposa, ou nós nos separamos, portanto somos fracassados. Fracassamos como casal. E aí tenta achar outro parceiro, outra parceira, enfim. Será que é isso? Será que, por exemplo, uma separação matrimonial é um fracasso necessariamente? Às vezes é o melhor a ser feito, às vezes os dois vão ser mais felizes, mas por que a gente dá essa carimbada de fracasso e mantém esse carimbo colorido bem forte, né, para que todo mundo veja, né, eu sou um fracasso, né? Por exemplo, nas graduações, quando a pessoa está estudando, quando a pessoa vai se formar, né? O grande temor é, será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Ou será que eu vou fracassar? Eu sou um fracassado. Poxa vida, né? Por que a gente dá essa carimbada, né? Nas duas situações eu faço a mesma pergunta. Por que separação matrimonial é um fracasso? E por que a graduação depois, até uma certa dificuldade em começar no próprio campo, a ganhar algum dinheiro, por que a gente pareia com fracasso? Eu tenho uma hipótese, eu acho que no momento atual, no momento sócio-histórico que a gente vive, é muito tudo ou nada. Então você se forma e é um gênio na sua profissão e ganha milhões e tem um carrão e tem uma casa na praia e tem reconhecimento na mídia. Se não for isso, você é um fracassado. Mas poxa, não tem meio termo aí, só tem branco e preto, não tem cinza no meio, mesma coisa o casamento, né? Só uma família doriana, super feliz, não tem nada mais irritante do que uma família muito feliz, né? Por que a gente dá esse tom, né? Então deve existir famílias de sucesso, né? Que não se separam, ficam juntos 50 anos, a gente não sabe o que acontece entre eles, será mesmo que é um sucesso? Então eu estou sendo irônico, eu estou pondo em xeque essa questão de fracasso e sucesso, será que dá para usar mesmo essa palavra? Agora, vamos passar um pouco para o sucesso e depois voltar para ambos. Vamos ficar um pouquinho no sucesso. Eu
provoquei vocês no seguinte ponto: será que é mais fácil lidar com o fracasso ou com o sucesso? Lidar com o sucesso deveria ser fácil. Entretanto, é comum as pessoas sentirem sucesso e sentirem algum vazio, sentirem mal-estar. Eu vou citar um humorista que eu gosto muito, que é o Jim Carrey, que é canadense, na verdade, de origem, né? Mas enfim, se fez em Hollywood, super famoso, tem dezenas de filmes com o Jim Carrey. Ele trabalhou no humor e também trabalhou no drama, e ele teve depressões profundas aí ultimamente, e certa vez ele falou uma coisa muito interessante, achei muito profundo. Ele disse: eu gostaria que todos os habitantes do planeta Terra um dia tivessem muito dinheiro, todos. E aí todos poderiam entender que não é isso que resolve a vida da gente. Evidentemente, Jim Carrey deve ter ganho muito dinheiro com seus filmes, enfim. Obviamente é um milionário hoje em dia, e ele está dizendo: não é ter muito dinheiro que garante essa felicidade, essa plenitude, essa satisfação, essa realização. E aí eu sei que essa frase do Jim Carrey choca, porque você lidar com o sucesso tem alguns detalhes que a gente precisa pensar. Vou falar de uma coisa banal. Você gostaria de ganhar na loteria? Todo mundo: eu gostaria de ganhar 200 milhões. Eu sempre digo: bom, se você ganhasse 200 milhões, o que você faria? Aplicaria o dinheiro, e portanto por mês eu teria muito dinheiro, não precisaria mais trabalhar, etc. E o que seria? Iria viajar com quem? Seus amigos continuam pobres, ou classe média, só pode viajar nas férias, talvez não tenha dinheiro para te acompanhar. Você não vai ter o outro para desfrutar, né? Que faz parte da felicidade, incluir o outro e ser incluído pelo outro, né? Sempre dou esse exemplo banal. E um outro exemplo banal que eu dou também, que é uma provocação: e o que você vai fazer com as suas horas do dia a dia? Não preciso mais trabalhar, eu vou fazer o que eu gosto. Então, no fundo, lá no fundinho onde acha petróleo, a gente sabe o que a gente gosta. Por que a gente não vai atrás do que a gente gosta? Por que tem que primeiro ficar milionário para ir atrás do que gosta? Porque ir atrás do que gosta implicaria em quebrar uma série de acordos, implicaria em romper com certas expectativas. Resumindo, tem que bancar isso. Então, se eu ganho na loteria, eu não tenho que fazer nada disso. Eu ganho na loteria agora, eu não vou ser mais trabalhador ganhando na loteria, eu sou milionário agora. Então, tem uma mudança de cabeça que também precisa ter, e que o sucesso, né, nesses termos, pode ser difícil, porque o sujeito precisa se autorizar a desfrutar do próprio sucesso. Se autorizar, né, eu gosto muito desse termo, se autorizar, diferente de ser autorizado, se autorizar a desfrutar do próprio sucesso. O Freud tem um texto, que na verdade não é um texto, é só um trecho de um texto, mas eu vou citar, que é muito fácil de achar na internet, chamado Arruinados pelo Êxito. Se é tão fácil de achar na internet é porque muita gente pesquisa. Em espanhol, ele é chamado de Aqueles que Sucumbem ao Sucesso. Então, em espanhol e em português, Aqueles que Sucumbem ao Sucesso, Arruinados pelo Êxito, diz da mesma coisa, né? Mas eu acho que o título em espanhol é até mais adequado. Por que algumas pessoas têm sucesso e sucumbem? Por que algumas pessoas têm sucesso e dão um jeito de retroceder, dão um jeito de boicotar? É o jogador de futebol que ficou milionário e depois que ele se aposenta do futebol, ele dá um jeito de gastar todo o dinheiro, ele acaba voltando para a miséria. Muito comum isso, muito comum, mais comum do que a gente imagina. Por que a pessoa está prestes a conseguir algo bom, sei lá, uma entrevista de emprego, um grande emprego, não pode esquecer, amanhã 8 horas você tem que estar lá, ela esquece de colocar o despertador, levanta 9h30 e perde a entrevista e perde o emprego. Por que será que algumas pessoas não se autorizam a ter sucesso? Dentro de uma análise, se a análise vai muito rápido, que seria, entre aspas, um sucesso, é comum as pessoas interromperem a análise, dizendo que não tem mais tempo e dinheiro. É mentira. É porque a análise está indo bem, o sujeito não quer se livrar daquilo, né? O sujeito não quer que a análise caminhe. O sujeito faz uma operação bariátrica, emagrece, fica bonito ou bonita, dá um jeito de se boicotar, toma leite condensado, engorda tudo de novo. O sujeito começa uma academia, o sujeito começa algo de aprendizagem, uma língua, um novo curso, ele dá um jeito de boicotar. Ou seja, tem algo dentro dele que diz: você não pode ter sucesso. Então a teoria do Freud é que isso se deve a uma coisa chamada supereu, ou superego, como é mais popularmente conhecido. É uma instância psíquica que cobra da gente, vamos dizer assim, certos ideais que a gente pode ou não alcançar, deve ou não alcançar,
às vezes ideais negativos, você tem que sofrer, você tem que ser um fracassado como seu pai, você não pode ter sucesso se não se ultrapassa seu pai. Às vezes você tem um irmão com deficiência, você não pode avançar muito porque o seu irmão não vai conseguir, você tem que ficar ao lado dele. Então, resumindo, o sujeito tem um jeito eficaz de boicotar o próprio sucesso. Ele acha um jeito, inconsciente evidentemente, de boicotar o próprio sucesso, de atrapalhar o próprio avanço e de atrapalhar o próprio desfrute, a própria fruição de uma coisa boa. O sujeito sente culpa por ter chegado nisso. Uma culpa, obviamente, inconsciente. É muito comum as pessoas ganharem dinheiro e não se autorizarem a ter coisas melhores, um carro melhor, roupas melhores. Muito comum em roupas isso, né? O sujeito, não, essa roupa não é para mim. Mas você não ganha mais tantos R$1.000, você ganha 5 vezes isso. Você pode ter essa roupa, você pode ter esse carro, você pode ter essa viagem, você pode tomar outra cerveja, não precisa mais tomar cerveja mais barata. Não, mas não posso, não consigo. Eu sinto mal-estar, o nome desse mal-estar é culpa, que é o superego dentro da pessoa dizendo, você não tem direito a isso. Está pensando muito grande, não tem direito a isso. Na região onde eu moro, no grande ABC paulista, é muito comum um termo que a gente utiliza aqui que explica com precisão isso, que é a cabeça de peão. O sujeito trabalha nas grandes empresas automobilísticas aqui da região do grande ABC e ele tem uma cabeça de peão. Então ele não pode comer certas coisas, não pode se vestir de certa maneira, não pode ter acesso a certas coisas, porque ele é peão. E sendo peão, ele não tem direito a querer mais. Então isso castra de maneira assim visível a ambição da pessoa. A ambição, ela é muito importante dentro da gente, é diferente de ganância. Ambição é uma coisa, ganância é outra. Ambição é a gente querer mais pra gente e ter direito, se permitir usufruir disso. Ganância é a gente querer tudo pra gente, não fica nada pro outro, isso é uma coisa já mais complicada. Mas é curioso que por trás de certa humildade e modéstia, na verdade, se esconde um boicote, né, uma coisa super egóica em relação a ter sucesso, em relação à própria ambição, em relação ao querer mais. É importante a gente querer mais, por que não, né? Então, nesse sentido, é engraçado, né? A análise, o processo analítico, quando funciona, quando ele caminha, leva a pessoa a querer mais. Leva muitas vezes a pessoa até a ganhar mais em termos de dinheiro, é muito comum isso. Outra coisa que é muito comum na análise é o sujeito mudar a própria roupa. Mudar a cor de cabelo, emagrecer, mudar a roupa. Nossa, a pessoa fica mais bonita, ela está se autorizando a ficar mais bonita. Então, o X da questão, né, nessa expressão, se autorizar é diferente de ser autorizado por alguém. E aí, nesse sentido, precisa, claro, abrir mão de satisfazer o outro, né, as expectativas do outro, né. Por exemplo, isso que eu brinco de a cabeça de peão, né? O sujeito pode querer ser um peão na mesma indústria automobilística do pai, ter orgulho disso, você é igual ao meu pai, mas ele pode querer ser mais que o pai, né? E aí ele pode querer ser outra coisa que não peão da indústria metalúrgica, mas aí talvez ele não satisfaça o pai, talvez o pai fique frustrado, e aí como é que ele vai lidar com essa sensação de, puxa, frustrei meu pai, puxa, frustrei meu grupo, puxa, frustrei minha família. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar dentro do consultório. Então, se a gente não conseguir, né, frustrar a expectativa do outro, a gente acaba ficando escravo disso, né? A gente usa um termo, a gente acaba se alienando a isso e fica muito longe da nossa verdade, né? Então, na verdade, o sucesso, né, tem muito mais a ver com um parâmetro interno nosso, claro, pode ou não ser validado socialmente, é evidente, mas tem muito mais a ver com um querer nosso, um querer mais íntimo. A gente tem que se autorizar a querer. Aliás, a gente faz análise para saber o que a gente quer e principalmente para a gente ir em busca do que a gente quer. Só que para a gente saber o que a gente quer, a gente primeiro precisa saber o que a gente não quer. E saber o que a gente não quer dá trabalho, custa, é desconfortável. A gente precisa ter coragem de dizer ao mundo, eu não quero isso, não quero mais isso, eu quero outra coisa. Mas como assim? Eu quero outra coisa. E eu vou atrás dessa outra coisa. Então, conseguir essa outra coisa ou não tem nada a ver com sucesso ou com fracasso. Tem a ver com autonomia, tem a ver com esse processo, como eu já disse, de se autorizar, de bancar esse próprio querer. Bancar significa pagar o preço que se paga por escolher o caminho da liberdade.